Posso colocar, pensando aqui, uns 30 anos dentro da igreja. Eu estive dentro da igreja sem ser convertido. Durante quanto tempo? 30 anos. 30 anos da igreja? 30 anos. Mas como uma pessoa consegue ficar 30 anos dentro de uma igreja e não tem a convicção da sua conversão? Aí está um ponto importante. Eu era uma pessoa que não dava... Era um bom exemplo, né? Era um menino que era muito bom exemplo e todo mundo elogiava. Rafael, você é um menino maravilhoso. E aquilo inflava o meu ego. Porque eu olhava para todo o histórico da minha família. Histórico de tio que foi preso, envolvido com drogas. Eu olhava para mim e falava assim, puxa, eu sou o cara. E aquilo inflava o meu coração. E dentro da igreja eu estava perdido. Estava perdido. Por quê? Até então, dentro da igreja, eu acreditava que tudo que acontecia e tudo que eu fazia era mérito. Era mérito. Era mérito. Então, estar na igreja não era visando a glória de Deus, mas visando a minha autopromoção. Porque o elogio, o tapinha na costa, aquilo era algo que inflava o meu ego, satisfazia aquilo que estava dentro do meu coração. E durante muitos anos, trabalhei na ação social, estive à frente do Ministério da Música da igreja. E as pessoas olhavam para mim, olhando para o externo, e me enxergavam como um homem de Deus. E eu me lembro que uma das coisas que gerava muitos questionamentos dentro de mim era participar de um culto num domingo, aquele mover, aquele barulho, aquele sentimentalismo, emocionalismo, sabe aquela coisa? De você ficar extasiado. E na segunda-feira eu observava no meu coração e as pessoas que faziam parte da minha vida nenhuma transformação. E ali eu entendo que Deus já estava trabalhando no meu coração. Trabalhando no meu coração, porque eram inúmeras perguntas dentro de mim. Puxa, nós estamos servindo a Deus e não tem mudança. Eu olhava para o meu coração, sabia de fato quem eu era, mas não tinha mudança. Eu estava participando de um louvor, porque eu gostava de estar à frente, estar ali com os holofotes voltados para mim, era o que me movia, me motivava. E durante muito tempo estive assim, como a parábola do filho pródigo, que todos conhecem, aquele irmão mais velho, dentro na casa, com o pai, mas que não desfrutava do pai. Estava tão perdido quanto aquele, e era de fato a minha história. E quando chegou num ponto, eu estava na igreja do meu tio e tomei a decisão de sair da igreja. Ali Deus já começou a trabalhar no meu coração, eu comecei a enxergar algumas coisas que não tinha nenhuma base bíblica. E aqueles questionamentos dentro do meu coração estavam cada vez mais fortes. Foi quando eu conheci a PIB. Conheci a PIB, tinha amigos, e um dia fui. Eu me lembro que eu estava sentado no banco, não era o pastor, era um membro comum. Foi dada a oportunidade para ele, ele fez a leitura de 1 Coríntios, capítulo 13. Quando ele começou a fazer a leitura, que fala do amor, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, eu serei como um sino que apenas faz barulho. E eu me desmanchei, comecei a chorar, e naquele momento eu tive um encontro com Jesus. E essa cena me lembra muito Isaías. Quando Isaías ele contempla a glória de Deus, ele enxerga quem de fato ele é. E naquele momento que estava sendo recitado a passagem bíblica, eu comecei a ver a glória de Cristo e, ao mesmo tempo, enxergar a podridão que havia dentro do meu coração. E eu comecei a me perguntar, naquele momento que estava sendo recitado a passagem bíblica, o que eu estou fazendo dentro da igreja? São 30 anos dentro da igreja, perdido. Porque até então eu acreditava que eu era salvo por aquilo que eu fazia, pelos meus méritos. Puxa, eu sou neto que nunca deu problema, que nunca conheceu o mundo como minha avó falava. E as pessoas aplaudiam. Que menino! Eu lembro uma vez que uma senhora falou assim para mim assim, puxa, eu queria ter um filho como você. E o meu ego se desmanchou. Eu estava perdido. A cada elogio, me distanciava mais de Cristo. E foi em um culto, em uma leitura bíblica, que eu nasci de novo.